Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo nesta tarde de domingo, quando estaremos abordando mais um capítulo do tema A Existência de Deus e o Design Inteligente. Leiamos. Colossenses 2,8: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Outro texto nos diz, segundo os Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muito bem, então agora nós estaremos aí estudando o nosso capítulo de hoje, que é o projeto inteligente e o motor do flagelo bacteriano. Ok? Para tanto, vamos orar. Deus de amor e de bondade, mais uma vez nos encontramos nesta tarde de domingo para o estudo das coisas que dizem respeito à tua magnífica criação, seja da criação do universo físico, seja da vida criada sobre a Terra, em seus mínimos detalhes, os quais a ciência tem se debruçado para tentar entender um pouco do teu poder criativo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Temos aí, então, o projeto inteligente, que é o que nós estamos estudando, o design inteligente, e hoje vamos falar sobre o motor do flagelo bacteriano, que é mais uma evidência aí de design, né? Designer da criação, e é o que nós vamos tratar aí neste estudo de hoje, ok? Para tanto, vamos ler aqui também um texto que teremos como base hoje, que diz assim, João 1,3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto aqui está se reportando a Cristo. Muito bem. Aí está, evidências a favor do design inteligente, vem de 3 áreas científicas importantes. Aliás, nós já vimos a primeira, da área da física e da cosmologia, já tratamos. Depois, da origem da vida, que também estamos tratando. E lá, na física e na cosmologia, nós vimos a origem do universo, do sistema solar e da Terra. Então, são evidências a favor do design inteligente nessas áreas aí, foi o que nós vimos. E agora, também dentro da origem da vida, estamos tratando do assunto específico, né, para a vida, né, a existência da vida sobre a face da Terra. E hoje falaremos também um pouco mais da bioquímica, né? Ou seja, da complexidade biológica. Muito bem. Então, o design inteligente da bioquímica, que nós vamos tratar, bioquímica da vida, se baseia na complexidade irredutível da vida microscópica. Bem, esse termo complexidade irreversível, né, ou irredutível, né, veio a nós, né, através do cientista Michael Behe, ele que cunhou esse termo complexidade irredutível. Então, nós vamos tratar desse assunto e, claro, estaremos citando
algumas coisas do trabalho dele aqui. Então, essa complexidade irredutível se refere a um determinado sistema composto de diversas partes que interagem entre si e no qual a retirada de qualquer uma das partes faria com que o sistema deixasse de funcionar. Então, para funcionar todo o sistema, por exemplo, o olho humano, né, um exemplo, teria que todas as partes estarem ali, né, digamos assim, funcionando perfeitamente, né, e no mesmo tempo, ok? Então, essa figura que vem aí à frente, o slide, ele mostra exatamente esse cientista que cunhou esse termo, complexidade irredutível, Michael Behe. Ele é professor adjunto de bioquímica da Universidade Lehigh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e também membro sênior do Instituto Discovery. Ok? Muito bem. Ainda sobre ele, nós temos aí as ideias de Michael Behe para o design inteligente foram publicadas em seu livro, né, famoso, um best-seller de 1996, chamado A Caixa Preta de Darwin. Okay? Aqui está a capa, né, do livro, coloquei aqui para que vocês possam conhecer e até, se vocês puderem, adquirir. É um livro muito instrutivo, eu diria que revolucionário. Tá? Muito bem, então, o próximo detalhe que nós vamos ver agora é exatamente as palavras dele próprio, do Michael Behe, em seu livro. Nesse livro aí, ele diz assim: há mais de um século, a maioria dos cientistas pensa que virtualmente todas as formas de vida resultaram de seleção natural, ou seja, de evolução, funcionando através de variação aleatória. A ideia de Darwin tem sido usada para explicar, por exemplo, o bico dos tentilhões, aqui na figura, estão aqui, ó, os cascos de cavalos, aqui embaixo na figura, e a coloração das mariposas, aqui, ó, mariposas lá da era industrial. Muitos viram isso lá na escola. E a distribuição de vida em todo o globo terrestre ao longo do tempo. A teoria foi ampliada por alguns cientistas para interpretar até mesmo o comportamento humano. Então, eles entraram em várias áreas, em praticamente todas as áreas do conhecimento, trazendo a ideia de evolução para todas as coisas. Para muitos, o triunfo da teoria é completo. Porém, a verdadeira obra da vida não acontece ao nível do animal ou do órgão completo. As partes mais importantes dos seres vivos são pequenas demais para serem vistas. A vida se dá nos detalhes e cabe às moléculas se encarregarem desse detalhe. A ideia de Darwin pode explicar cascos de cavalo, mas poderá explicar os alicerces da vida? Fecham aspas. Muito bem. A nossa resposta a essa pergunta é, diríamos que um enfático não. Na sequência, nós tentaremos explicar por que a teoria da evolução não explica a origem da vida de forma satisfatória, plenamente, e muito menos a sua complexidade. Ok?
sua complexidade, que é o que nós estaremos vendo aqui agora. A obra de Mike Behe, tem como tema central a tese de que muitos sistemas biológicos, moleculares, apresentam-se como características e processos bioquímicos que são irredutivelmente complexos, ou seja, na medida em que há a remoção de um dos seus componentes, necessariamente haverá uma espécie de perda da função de todo o sistema. Isso nós estaremos exemplificando aqui mais à frente. O método desenvolvido por Mike Behe para identificar o design na natureza busca encontrar sistemas complexos, que precisam de todas as suas peças para funcionar plenamente, mostrando que tais estruturas surgiram através de causas inteligentes e, por isso, foram projetadas. Em seu livro, Mike Behe argumenta que os sistemas bioquímicos, como, olha aqui, ó, o sistema imunológico, a coagulação do sangue, o transporte intracelular, ali dentro da célula, do núcleo celular, e o que nós estaremos estudando agora, e o flagelo bacteriano, são evidências de atividade de um designer inteligente intencional, pois são irredutivelmente complexos, tá? Esses sistemas aqui, por possuírem partes bem ajustadas, né? Vamos trazer aqui um exemplo muito interessante. Olha aí, deixa eu colocar mais alguma coisa aqui. Por exemplo, o flagelo bacteriano, né, ou motor flagelar, deixa eu voltar aqui, motor flagelar, olha ele aqui, ó, isso aqui é uma bactéria, né, isso aqui, ó, é o modelo aqui da célula, né, e aqui nós temos esse rabichozinho aqui, ó, que é o flagelo bacteriano ali. Bem, aqui tem um outro desenho que mostra mais ou menos como funciona aqui, bem perto aqui da membrana celular, como que funciona aqui o motor e o rotor que vai fazer com que a bactéria gire esse flagelo aqui para um lado e para o outro, para ela poder se movimentar. E isso aqui, então, pode ser exemplificado através de uma ratoeira. Então, nós vamos ver aqui agora um modelo aqui bem, digamos assim, material, né? E aqui nós vamos ver um modelo ali biológico também, mais à frente estaremos vendo. Então, a ratoeira, ela precisa de todas as suas peças para funcionar e cumprir a sua finalidade, que é apanhar quem? Apanhar o ratinho, não é isso? Muito bem. Então, no mundo material, essa ratoeira é um sistema de complexidade irredutível. Vamos ver por quê. Pois necessita de todos os seus componentes funcionando, né, em conjunto ao mesmo tempo. Então, nós vamos ver aqui as partes dessa ratoeira. Olha aí, vou abrir um pouquinho mais aqui. Então, aí está. Aqui, olha, nós temos a ratoeira, ela está naturalmente armada aqui, né, para pegar o ratinho. E aqui nós temos, primeiro, a plataforma. Aqui tem a plataforma, essa parte lisa de madeira, para servir de base, né? Então, depois nós temos um martelo de metal, que serve para pegar o ratinho, né? Que é essa haste aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela parte da mola, vai até lá na frente, e quando ela solta, ela vem aqui, ó, e bate no roedor. É isso? Então, chama-se martelo, é um martelo de metal. Depois nós temos aqui a mola, essa mola aqui, ó, bem evidenciada aqui.
é a mola com as extremidades tensionadas para fazer pressão contra a tábua. Ela vai fazer uma pressão aqui contra essa tábua aqui, né? E o próprio martelo, quando a armadilha está armada, que é o caso aqui. Depois, no item 4, nós temos uma trava aqui, uma travazinha bem sensível, tá? Que dispara quando nela é aplicada uma leve pressão. Então, se tocar aqui levemente, né, essa mola aqui, ó, tem aqui também uma barra de metal, olha aqui, essa barra aqui, ó, longitudinal aqui, ó, ela é uma barra, quer dizer, ligada à trava, a essa trava aqui, ó, essa travazinha aqui, e que segura temporariamente ali o martelo. Então, quando isso aqui, ó, mexe nesta trava sensível, né, qualquer toque ali, essa trava vai soltar, né, liberar esse martelo aqui que virá com toda a força para frente. Tá certo? Ok? Então tá aí o exemplo da ratoeira e se uma dessas peças, né, como a mola, por exemplo, se ela for retirada daqui do sistema, o seu funcionamento estará completamente comprometido, uma vez que esse dispositivo é que faz pressão contra a plataforma, contra a tábua. E o martelo, que é o percussor, né, de metal, encarregado de atingir o roedor, né, ele não vai funcionar. Você não vai nem ter como prendê-lo ali, né, se você não tiver essa mola. Né. Se a mola ou qualquer outro dispositivo do sistema ali, né, deixa eu abrir um pouquinho, deixar um pouquinho mais aqui, se essa mola ou qualquer outro dispositivo do sistema, sem ela, naturalmente, sem essa mola ou qualquer outro dispositivo, a trava ou o martelo, ou o sensor, enfim, sem qualquer um desses aqui, o ratinho, né, o roedor, iria comer o queijo, né, sem qualquer impedimento. Né, e ele ia ficar feliz da vida e ia sair, né, alegre, rindo, né? Portanto, no mundo material, a ratoeira ela é um sistema de complexidade irredutível. Por quê? Porque ela necessita de todos os seus componentes funcionando ao mesmo tempo. Perdoe-me aqui. Ela vai funcionar, esses componentes, então, eles são necessários para que ela funcione com todos eles ao mesmo tempo, senão não tem funcionalidade. Ok? Então, de fato, não é possível capturar alguns poucos ratos com apenas uma tábua. Né? E depois ir capturando mais, ao lhe acrescentar, por exemplo, uma mola. E mais ainda, ao lhe acrescentar, enfim, uma trava. Então, não é assim que funciona. Parte por parte. Ok? Bom, vamos dar sequência aqui. No mundo dos seres vivos, agora, né, mais um exemplo, algumas bactérias possuem um admirável dispositivo denominado flagelo, que as permitem nadar. Né? O flagelo é esse filamentozinho aqui que eu já havia mostrado para vocês. Olha aqui, ó, esse rabinho aqui. Né? Ele é longo, assim, parecido com um fio de cabelo, né? Fixado aqui na membranazinha da célula, ali, ó. Né? E aqui você tem embaixo, digamos assim, ampliando ali, né? Nós temos aqui nessa borda aqui, ó, da membrana celular, nós temos ali um motor aqui, ó, motor com um rotor que vai fazer com que esse rabicho aqui, esse flagelo, possa girar, ora para um lado, ora para outro lado, que ela pode mudar, né, de direção. Então, esse rabicho aqui ele muda rapidamente. Então, precisa de um motor verdadeiro aqui. Né? Então, hoje, com a facilidade com os microscópicos aí bastante possantes, é possível você enxergar e identificar esses motores ali nesses sistemas.
que é o caso aqui do flagelo bacteriano. Nas últimas décadas, tem-se descoberto de forma surpreendente que este fascinante flagelo aqui que nós estamos mostrando, bacteriano, além de contar com um mecanismo de remo, possui também, em sua extremidade, junto à parede da célula, como eu falei, esse rotor, esse componente aqui que gira em torno do seu próprio eixo. E esse motor também que eu estou aqui evidenciando. Esse motor ele converte outra forma de energia, né, em energia mecânica, que imprime rotação ao filamento, semelhante a um motor de popa de barco. Olha aqui, faz lembrar um motor de popa de barco. Vamos ver aqui essa figura. Olha aqui, motorzinho de popa do barco, né? É só instalar ele aqui, ele vai trabalhar ali com combustível e tal, então vai fazer com que o barco se movimente, né? E é um sistema parecido com esse aqui. O motor vai fazer girar ali a hélice, né? E o barco vai se movimentando ali para frente. E ali naquele dispositivo que nós vimos anteriormente, aqui, ó, onde tem aqui o rotor, né, o motor, ele funcionaria como uma estrutura dessa aqui, ó. Olha que estrutura impressionante. Como é que isso aqui pode ter evoluído por seleção natural? Isso é impossível. Não tem como. Então, isso que está aqui é o que está aqui no motor, né, do barco, e que é bem semelhante ao que está aqui no flagelo bacteriano ligado aqui à membrana celular. Da mesma forma que uma ratoeira sem a mola, como nós vimos lá atrás, o flagelo bacteriano, sem o minúsculo motor, estaria inevitavelmente incompleto. Ele não funcionaria. Como existe a necessidade de todas as partes funcionarem ao mesmo tempo, o flagelo constitui um sistema que chamamos de complexidade irredutível. Olha que coisa interessante. Agora, nós vamos ver aqui ainda mais algumas palavras, né, de Michael Behe, que foi o cientista que trouxe à tona essa realidade, né, através do seu livro ali, que nós já citamos. Ainda nas palavras dele, nós vemos que o modo como chegamos à conclusão do projeto inteligente para o flagelo bacteriano é o mesmo pelo qual tiramos conclusões sobre o motor de popa de um barco, né, que nós já tínhamos falado, naturalmente, baseado naquilo que ele tem dito também no seu livro. Como o motor de popa, vemos como as partes se interagem e sabemos que alguém construiu esse motor. Ele não surgiu ali por acaso. O raciocínio é o mesmo para as máquinas biológicas. Ok? Para as máquinas biológicas. E essas máquinas biológicas, elas funcionam ali dentro, por toda a célula, são centenas delas ali trabalhando, né, como verdadeiras máquinas mesmo. Tá? Então, isso é uma coisa que hoje a ciência já pode enxergar ali dentro da célula. Portanto, nós vamos agora assistir um vídeo aqui, que eu normalmente coloco para vocês, para que vocês possam ter uma ideia aí de mais detalhes a respeito desse trabalho, né, feito pelo cientista, principalmente aí pelo Michael Behe. Vamos ver aqui o nosso vídeo. No início da década de 90, numa série de palestras acadêmicas, Behe revelou suas dúvidas sobre a capacidade da seleção natural de construir máquinas moleculares complexas. Uma destas máquinas atraiu-lhe particularmente a atenção. Lembro-me da primeira vez que olhei um livro de bioquímica e vi o desenho de uma coisa chamada flagelo bacteriano, com todas as suas partes e toda a sua glória. Ela possuía uma hélice, um gancho, um eixo e um motor. Olhei para aquilo tudo e disse, é um motor de popa.
foi projetado, não há a mínima chance de ser uma montagem aleatória de peças. Estes motores moleculares que propulsionam a bactéria dependem de um sistema de partes mecânicas intricadamente organizadas. Estas partes entram em foco quando porções de uma célula são aumentadas 50.000 vezes no microscópio. Os bioquímicos usaram micrógrafos de elétrons como este, a fim de identificarem as partes e a estrutura tridimensional do motor flagelar. Neste processo, revelaram uma maravilha da engenharia numa escala minúscula. Howard Berg, em Harvard, classificou esta máquina como a mais eficiente do universo. Algumas delas batem a 100.000 rotações por minuto e são ligadas num transdutor de sinal ou mecanismo sensorial, de modo que reagem conforme as características do ambiente. E embora girem com tal rapidez, podem parar num piscar de olhos. Leva somente 1/4 de revolução para pararem, mudarem de direção e começarem a girar a 100.000 RPM em outra direção. E, igual aos motores de polpa num barco, possuem muitas partes necessárias ao seu funcionamento. O flagelo bacteriano possui duas marchas, a que vai para a frente e a reversa, refrigeração à água e força protônica. Tem um estator, um rotor, uma junta universal, um eixo e uma hélice, os quais funcionam como peças de uma máquina. Não é apenas por conveniência que lhes damos estes nomes, esta é realmente a função deles. Desde a sua descoberta, os cientistas tentaram entender como um motor giratório poderia ter surgido através da seleção natural. Até agora, não conseguiram oferecer qualquer explicação darwiniana. A fim de ver por que precisamos entender um aspecto das máquinas moleculares conhecido como complexidade irredutível. O termo complexidade irredutível foi inventado por Mike Behe. O que se diz basicamente é que se tem muitos componentes numa organela ou sistema celular, sendo todos eles necessários ao seu funcionamento. Isto é, se você remove uma peça, então perde a funcionalidade desse sistema. A ideia da complexidade irredutível pode ser ilustrada por uma máquina não biológica conhecida, uma ratoeira. A ratoeira é composta de 5 partes básicas: um gancho para segurar a isca, uma mola forte, um arame fino e arqueado chamado martelo, outro gancho que prende o martelo no lugar e um suporte sobre o qual o sistema completo é montado. Se uma destas partes estiver faltando ou for defeituosa, o mecanismo não vai funcionar. Todos os componentes deste sistema irredutível complexo devem estar presentes de modo simultâneo para que a máquina possa desempenhar sua função, pegar o rato. A complexidade irredutível também pode ser aplicada a máquinas biológicas, inclusive ao motor flagelar. No final das contas, há cerca de 40 partes diferentes de proteínas que são necessárias ao funcionamento desta máquina, e se uma delas estiver faltando, então você tem um flagelo que não funciona porque o gancho está faltando, ou o eixo, ou seja o que for, ou nem mesmo se liga à célula. Em termos evolucionários, é preciso ser capaz de explicar como se pode montar este sistema gradualmente, quando não há função, até que se tenha todas as partes no lugar. A complexidade irredutível das máquinas moleculares apresenta um grande desafio ao poder da seleção natural. Conforme o darwinismo, até mesmo estruturas biológicas muito complexas, como um olho, ouvido ou coração, podem desenvolver-se gradualmente, com o passar do tempo, em passos incrementais. Mesmo assim, a seleção natural só pode ser bem-sucedida se estes acasos genéticos aleatórios oferecerem alguma vantagem ao organismo em evolução. Como tentei mostrar, não é necessário supor que as modificações sejam todas simultâneas, se forem extremamente pequenas e gradativas. A seleção natural examina as menores variações, rejeitando as que são ruins,
preservando e acrescentando todas as que são boas. Mas as pequenas variações favoráveis de Darwin poderiam ter produzido o flagelo bacteriano? Alguns cientistas acham que não. Como poderia algo novo como o motor da bactéria flagelar e todos os componentes que possui desenvolver-se de um aglomerado de bactérias que não possui esse sistema, quando cada mudança, de acordo com a teoria de Darwin, tem que oferecer algum tipo de vantagem? Imagine tal cenário no início da história da Terra. De algum modo, uma bactéria em evolução desenvolve uma cauda e as partes necessárias para ligá-la à parede da célula. Ainda assim, sem a montagem completa do motor, esta inovação não ofereceria nenhuma vantagem à célula. Ao invés disso, a cauda continuaria imóvel e inútil, invisível à seleção natural, que, por definição, só pode favorecer mudanças que ajudem à sobrevivência. A lógica da seleção natural é muito exigente. A menos que o mecanismo do flagelo seja completamente montado e funcione, a seleção natural não pode preservá-lo nem passá-lo à geração posterior. O que é importante sobre a seleção natural é que ela escolhe apenas vantagens funcionais. Na maioria dos casos, a seleção natural elimina as coisas sem função ou cuja função prejudique o organismo. Assim, se houver uma bactéria com cauda que não funciona como flagelo, as chances são de que a seleção natural a elimine. O único modo de se escolher um flagelo é ter um que funcione, e isto significa que se tenha todas as partes do motor bem do início. Muito bem. Então, de fato, o que nós podemos concluir? Os alicerces da vida, né, como vocês puderam ver aí no vídeo, e esse vídeo teve aí o testemunho, né, de vários cientistas, inclusive um deles, o Michael Behe, também falou. Esses alicerces da vida não podem ser explicados pelo materialismo, pelo naturalismo, né, pelo darwinismo, visto que, de acordo com o mecanismo da seleção natural, como foi dito ali, proposto por Darwin, a evolução se processa através de uma variação pequena, né, e útil de cada vez. Isto é, como na evolução não existem grandes saltos, né, cada passo no processo evolutivo tem que ser pequeno o suficiente para ser manipulado pelo acaso. Então, não há possibilidade, né, desses sistemas, como nós vimos aí do flagelo bacteriano, né, do motor, do rotor, de todas aquelas peças ali, terem evoluído por seleção natural ou por mutação. Então, há mais de 150 anos, os cientistas não sabiam nada sobre essas máquinas moleculares de complexidade irredutível. Não sabiam nada sobre isso. Então, como nós poderemos saber se a teoria, né, da evolução de Darwin pode explicar a complexidade da vida molecular? Bem, para explicar isso aí, o próprio Darwin ele estabeleceu o critério. Então vamos ver o critério que Darwin colocou lá no seu livro, lá, A Origem das Espécies, lá de 1859. Disse ele lá: se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo que não pudesse em absoluto ter sido formado por modificações numerosas, sucessivas e ligeiras, a minha teoria cairia por completo, ou seja, iria por água abaixo. Então ele está dizendo exatamente isso aqui. Como eles não conheciam, mas ele se adiantou aqui e, de alguma forma, ele considerou que se existissem, né, órgãos complexos como esses que nós estamos vendo aqui, principalmente do flagelo bacteriano, a teoria dele iria cair por completo ao descaso.
Mas ele ainda diz mais aqui. Ele diz, mas que tipo de sistema biológico poderia não ter sido formado por modificações numerosas, sucessivas e ligeiras? Bem, a esta pergunta nós trouxemos aqui hoje, né, pelo menos uma resposta, né, que é o exemplo do flagelo bacteriano. Porém, existem outras também, outros casos, nós até já vimos aqui vários aí, de motores, né, moleculares que trazem uma resposta para isso. Contudo, vimos que com máquinas como o motor do flagelo bacteriano, apenas o último passo no processo de construção nos dará um motor que realmente vai funcionar. Ou seja, como aquela ratoeira. Se nós não tivermos todos os componentes ali, a mola, a trava, o martelo, não é? O sensor ali, a tábua, se não tivermos todos esses componentes, a ratoeira não vai funcionar, ela não vai pegar o ratinho, tá certo? Então, da mesma forma acontece com esses sistemas aí moleculares, né, que explicam aí os detalhes a respeito da vida. Concluímos que somente um designer inteligente, no caso Deus, o Criador, ele realmente poderia projetar esses motores da vida, como, por exemplo, o flagelo bacteriano que nós vimos aí agora. Por isso, lá em João 1,3, né, a palavra de Deus diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, isso foi escrito lá há cerca de 2000 anos atrás, e está aí a ciência comprovando que não poderia surgir por acaso, e sim por uma mente inteligente. Essas coisas só poderiam surgir tanto o universo quanto a vida através de um designer, ou seja, de um projetista, tá? De um planejador, que para nós, claro, é o Deus Todo-Poderoso, né? E aquele pelo qual todas as coisas realmente foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito se fez, reportando aqui a Cristo. Chegamos, então, ao final aqui do nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham obtido aí informações importantes, né, para nosso conhecimento e até para a defesa aí da nossa fé. E por isso nós vamos ler aqui aquele texto que fala sobre isso, que é 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo, né, como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, a partir de agora, estaremos finalizando. Tenham todos vocês um ótimo domingo. Participem aí do chat, né? E coloquem lá os comentários de vocês. E um forte abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Até lá.